Jesus vai entrar na tua casa. A gente convida tanta gente para ir para nossa casa. Convida o mestre para entrar na tua casa. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias 18, por gentileza. Quem encontrou, diga amém. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Queridos, por gentileza, dobre atenção. Esse texto trata-se de uma comparação entre oleiro, barro e vaso. Com Deus, nós e as nossas obras. Deus te abençoe, Charles. Esqueci de ser amigo. Oleiro, barro e vaso, com Deus, nós e as nossas obras. Palavra do Senhor veio a Jeremias para que o mesmo descesse à casa do oleiro. Quando Jeremias assim o faz, percebe que o oleiro está executando suas obras sobre as rodas. Jeremias nota que a obra que de primeiro momento o oleiro estava fazendo não pode ser realizada. E a razão pela qual ela não pode ser concluída não foi por um erro, deslize ou falta de habilidade do oleiro, não. A Bíblia é categórica no proferir e no enfatizar que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Porque embora a intenção do oleiro seja boa, para que ele possa concluir a obra que deseja fazer, o oleiro depende da consistência e da firmeza da argila. Porque existe aproximadamente 209 tipos de barro. Mas aproximadamente 8 são apropriados para que dele se produza um vaso. De sorte que, não tendo esta argila a consistência necessária para que a primeira obra fosse feita, aparece então o texto dizendo: e fez o oleiro uma outra obra que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quando lemos Jeremias 18 e o analisamos de uma forma detalhada, minuciosa, biográfica e pormenorizada, a epígrafe do texto diz: o vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra impenitência significa permanência no erro. Está surgindo aqui então uma conexão entre o vaso do oleiro e a permanência no erro da nação de Judá. Por que é que o oleiro não pôde fazer a primeira obra? Porque a argila perdeu a sua consistência. Da mesma sorte, a primeira obra que Deus tinha com a nação de Judá não pôde ser realizada, porque no decorrer dos anos a tríade entrou no meio da nação. Tríade é idolatria, adultério e apostasia. Isso fez a nação perder a sua consistência espiritual, levando Deus, o oleiro divino, produzir dela uma outra obra que pareceu bem aos seus olhos fazer, que se trata do processo do cativeiro babilônico. Quando Deus leva a nação, prova por 70 anos, traz de volta e produz dela, assim como o vaso, uma outra obra que pareceu bem aos seus olhos fazer, porque a nação de Judá, assim como o vaso, perdeu a sua consistência. Agora observe que os versículos subsequentes à leitura que fizemos
versículos 7 a 10 de Jeremias 18, encontraremos Deus dizendo assim: no momento em que eu, Senhor, falar com uma nação, que eu vou edificar, que eu vou plantar, abençoar esta nação, olha isso aqui, se a mesma sair da minha presença, eu, Senhor, me arrependerei do bem que disse que teria feito. Mas quando eu falar com uma nação, que eu vou destruir e arruinar, se a tal nação se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, me arrependerei do mal que disse que faria. Então o que nós entendemos é o que determina o cumprimento, a execução, a realização das promessas de Deus na minha e na sua vida. É se do dia que nós recebemos a profecia até o dia que essa profecia há de se cumprir, se nesse intervalo de tempo eu e você não perdemos a nossa consistência espiritual. Senão, o oleiro barra a promessa que tinha na nossa vida e coloca outro para fazer melhor no nosso lugar. Tem crente que recebeu a promessa, mas no decorrer dos dias perdeu a consistência. Deus barrou a promessa e o crente está falando por aí que o profeta profetizou na carne. Profetizou não, senhora. Foi Deus que usou a boca do profeta. Mas se você perder a consistência, automaticamente a promessa é interrompida na sua vida. Interessante que Deus vai trazendo esta lição à nação de Judá, falando com eles acerca de barro, vaso, oleiro e olaria. E quando a gente observa o processo de elaboração de um vaso, naquela época era lindo, porque o oleiro ia para o meio do lamaçal, pegava argila e transportava a argila para dentro da olaria. Não pense você que o oleiro já ia mexendo com o barro, não. Primeiro ele lançava o barro no cantinho da olaria, porque este processo tinha uma finalidade. Aqui no cantinho ele vai adquirir consistência. Aí, de tempo em tempo, o oleiro ia lá e dava uma mexidinha na argila. Se a argila tivesse mole, ficava encostada no canto da olaria. Se ela tivesse com firmeza, o oleiro olhava e dizia: eita, argilinha, já está na hora de virar vaso. Você já percebeu que Deus nos buscou no lamaçal do pecado e nos transportou para dentro da igreja olaria e botou todo o crente no cantinho da olaria? Mas você já percebeu que tem crente que faz 10 anos que aceitou Jesus e ainda está no canto da olaria? Faz 20 anos que veio para a igreja e ainda está no canto da olaria. Não prega, não canta, não evangeliza, não ajuda na manutenção da igreja, encostado no canto da olaria, e a obra não podia parar. Quando as argilas não adquiriam consistência, o oleiro voltava para o meio do lamaçal, pegava novas arremessas de argila, trazia para dentro da olaria, botava no cantinho também. Acontece que essa argila nova adquiria firmeza primeiro do que a argila velha, e o oleiro fazia dela vaso primeiro, e assim é a obra do Senhor. Quando os vasos, sabe, meu irmão, estão meio encostadão no canto da olaria, levando um evangelho mais light, mais um culto de domingão, a obra não pode parar. Aí Deus, o oleiro divino, vai no lamaçal do pecado e busca no tráfico, nas drogas, no roubo, na prostituição, e vai trazendo argila nova para dentro da igreja. É argila nova? É, mas obedece pastor, vem para a escola dominical, participa de culto de oração. Aí Deus, o oleiro divino, diz assim para o pastor: pode consagrar ele, viu, meu filho? Pode dar cargo para ela. E as argila velha fica tudo bicudinha, como dizendo: peraí, eu tenho 10 anos de casa e o pastor não dá cargo para mim. Essa argilinha chegou onde já deu cargo para ela. Por que dá para ele e para mim não? Porque tu é barro mole. Porque se você tiver firmeza, o oleiro também te chama para o meio da roda. Você tem que entender que aqui dentro da olaria não é por tempo de casa nem
nem tamanho de dízimo, não. Você pode ter o maior dízimo da igreja, se for barro mole, vai ficar no canto da olaria, mas a obra não vai parar, porque tem muita argila boa para Deus levantar esta noite. Quantos acreditam e pode adorar a Ele? Amiguinho do som, eu tenho grave na voz. Tira o grave da agudo e não mexe no retorno não, que eu vou trabalhando aqui na distância. Pode dar bem agudo aqui para mim, isso. E tira um pouquinho mais do grave, por gentileza. Quem está me ouvindo, diga amém. Dentro da olaria tem diversos compartimentos. Tem esse que a argila fica estocada ali esperando o tempo da consistência. Existe um outro compartimento que são as rodas que o oleiro trabalha com o barro. Roda fala de ação. Ação fala do Espírito Santo, o braço exaustor da criação. Aquele que no princípio moveu sobre a face das águas. No Antigo Testamento ele moveu sobre reis, sacerdotes e profetas. Em Atos 2 a roda movimentou no dia de Pentecoste, nunca mais parou de movimentar. Quem sabe é hoje que o oleiro te chama por meio da roda. Dentro da olaria tem um outro compartimento, são as prateleiras. Quando o vaso estava pronto, o oleiro botava os vasos tudo na prateleira. É vaso, mas tinha que esperar o tempo certo de ser usado. Quando o jovem recebe a promessa de ser pregador, aí ele bota um terno e uma gravata e diz: pastor, o senhor não segurou mais não, porque agora eu sou o vaso. Espera, fica na prateleira, esperando o tempo de Deus, que no tempo certo o oleiro vai te buscar lá na prateleira. Mas o pastor não está me vendo, pregador. Sempre que eu tento levantar, tem alguém para puxar meu tapete. Então sai do tapete, Aladim, porque crente não fica em cima de tapete, crente fica em cima de rocha. Você já ouviu alguém dizer: a igreja ora por mim que o inimigo está furioso, quer puxar minha rocha? Só puxa tapete. Então tu firma o pé na rocha, que a rocha é Cristo. E se você estiver na rocha, agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Dentro da olaria tem um outro compartimento, é o último quartinho da olaria. Alguns chamam de quartinho do esquecimento. Vem cá comigo, ó. Quando os vasos caíam, virava caco, mas o oleiro não jogava caco embora não, porque em algumas regiões da Palestina era difícil encontrar argila que tinha firmeza. Barro mole era fácil de achar, mas a argila com firmeza era difícil de encontrar. Você já percebeu que nos nossos dias não é diferente? Você quer encontrar barro de todo tipo? É só fazer um showzinho gospel na praça, vai barro de todo tipo. Agora você quer saber o barro que tem firmeza? Diga assim: irmãos, amanhã tem culto de oração, só vem quem tem consistência. Quando o oleiro não encontrava argila com consistência, ele sabia: naquele quartinho tem um bocado de caco. É caco, mas já foi vaso. E se era vaso, é porque tinha consistência. Ele abria a portinha da olaria, pegava os cacos, começava a moer, e existia um processo naquela época que aquele pó misturado com argila consistente voltava a virar vaso de novo. Quem sabe você já foi um instrumento usado nas mãos do Senhor, teve um deslize na sua caminhada espiritual e você mesmo está dizendo: para mim não tem jeito mais não, a minha vida está um caco. O oleiro está dizendo: até para você tem esperança esta noite, porque eu conheço as tuas origens. Eu vou abrir a portinha da olaria esta noite, eu vou te pegar do meio dos cacos, e se você crer, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quantos acreditam desta maneira e pode adorar a Ele? Agora olha para mim aqui. Eu nunca tive o prazer, o privilégio, a prerrogativa de trabalhar em olaria, mas eu já brinquei muito no meio do barro quando eu era criança. E eu lembro que a gente fazia bonequinhos de barro, cabecinha, bracinho, perninha, olhinho, e deixava o bonequinho secando. Quando a gente ia pegar o bonequinho, caía um bracinho, caía uma perninha, caía um olhinho. A nossa intenção era boa, mas aquele barro não tinha consistência. Deus fez a mesma coisa, está lá em Efésios 6. Calçou os pezinhos com o evangelho da paz, deu couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, deu de brinde para a gente o olho da graça e o olho do conhecimento.
conhecimento. Mas você já percebeu que tem crente que já perdeu o olho da graça e só tem do conhecimento? Ele gosta de teologia, psicologia, pedagogia, tudo isso é bom, mas culto de oração ele não vem. E o outro, meu irmão, já perdeu o conhecimento e só tem da graça. Ele gosta de vigília, de manto, de remifai, mas culto de ensino ele não vem. E qual é a recomendação para quem quer ser vaso? Crescer na graça e no conhecimento. Isso fala de equilíbrio e estabilidade. Eu gosto de poder, mas também tenho que gostar da palavra. Eu gosto de manto, mas também tem que vir para o culto de ensino, porque vaso pendendo de um lado só, se bater vento ele cai. Mas se o vaso tiver base e estabilidade, pode soprar calúnia, desemprego, afronta, e o vaso está lá firme para glorificar o nome do Senhor. Levanta a mão assim, porque eu quero profetizar. O oleiro esta noite está dando estabilidade para crente neste lugar. Pode soprar o vento que soprar, tu não vai cair, porque o oleiro está dizendo: eu te dou estabilidade esta noite para a glória do meu nome. Quantos acreditam e pode adorar e engrandecer a Ele? Agora olha para mim aqui, ó. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando Deus me deu esse texto, eu pedi a Deus uma revelação que harmonizasse com o texto que Ele inseriu ao meu coração. E Deus me leva para Juízes 13, porque ali nós temos um moço que foi chamado pelo Senhor para ser um vaso. Quem é esse moço, Tiago? Esse moço é Sansão. Qual é a promessa de Deus na vida de Sansão? Você vai libertar Israel da mão dos filisteus. Só que quando a gente estuda a biografia de Sansão, a gente percebe que esta promessa não se cumpre na vida de Sansão. Mas se foi Deus que falou, por que é que a promessa não se cumpriu? Será que Deus, o oleiro divino, errou? Não. É que a argila chamada Sansão, no decorrer dos dias, foi perdendo a sua consistência. Não se engane pensando que Sansão teve um final feliz só porque na última oração derrubou as colunas do pináculo do templo. Não pense que o final dele foi feliz só porque o seu nome está na lista dos heróis da fé. A lista dos heróis da fé está falando da sua atitude de fé e não da sua atitude comportamental. Eu ter fé é uma coisa, eu ter caráter é outra totalmente diferente. Eu ter dom é uma coisa, eu ter temor é outra totalmente diferente. Por isso naquele dia vão dizer: peraí, Senhor, no teu nome eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz até paralítico levantar, e ele vai dizer: aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Sabe por quê? Pregava bem, pregava, tinha uma boa oratória, tinha, mas o que adianta tudo isso se não era marido de uma só mulher? E o que a igreja precisa não é de obreiro que pregue bem, a igreja precisa é de obreiro que tenha caráter e que viva aquilo que está pregando. Sansão é um exemplo a ser observado, mas Sansão não é um exemplo a ser seguido, porque Sansão falhou na sua missão. Então vamos aprender esta noite. Sansão foi chamado para ser nazireu. Em Números capítulo 6 está a lista do nazireado. Quem era nazireu naquela época não podia cortar cabelo. Estou dizendo naquela época. Quem era nazireu não podia beber vinho nem bebida forte, não podia aproximar de cadáver nem comer produtos da vide, porque nazireu é separado, escolhido e consagrado para Deus. Sansão foi crescendo, e olha o primeiro erro na vida de Sansão, que levou Deus, o oleiro divino, barrar a sua promessa na vida de Sansão. Ele foi crescendo e Sansão começou a observar: peraí, Tiaguinho corta cabelinho, Joãozinho bebe vinho, Pedrinho come produtos da vide. Parece que vejo o moço chegando e dizendo: pai, por que Tiaguinho pode fazer isso e eu não? E o pai dizia: é simples, porque Deus te chamou para ser diferente. Você é nazireu, separado, escolhido e consagrado para Deus. Ah, pai, mas Joãozinho faz, eu não posso fazer. Pois é, ele não é nazireu, você é nazireu. Ô pastor, por que lá pode fazer isso e aqui não?
ô pastor, por que lá está liberado isso e aqui não? Aí o pastor vem e diz: sabe por quê, minha filha? É porque aqui não é casa de mãe Joana, aqui é um povo separado, escolhido e consagrado para Deus. Ah, pastor, mas lá é tão legal, na hora do culto apaga tudo, a luz começa a subir, aí chama Jesus de cara, mas aqui ele não é cara, aqui ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ah, pastor, mas lá tem uma amiga minha que eu sei que tem relação com o namorado e o pastor deixa cantar na mocidade, mas aqui não, aqui tem que ser separado, escolhido e consagrado para Deus. Se quer ser vaso, tem que ser separado. Diga para quem está do teu lado: se você quer ser vaso, seja separado. Diga para ele aí: quer ser vaso? Seja separado. Olha para mim aqui. Se o microfone com fio for melhor, eu prefiro o Charles. Olha aqui para mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu gostaria que você entendesse que a argila chamada Sansão, olha para mim, ó, começou a amolecer. E olha Deus, o oleiro divino: apruma Sansão, endireita Sansão, toma jeito, porque Deus fala, Deus usa profeta, Deus usa profetisa, Deus levanta até criança para nos ensinar. Olha quando Deus quer corrigir alguém, Deus usa até criança. Ó, cuidado, mãozinha onde pega, cuidado, olhinho onde. Deus fala ou não fala? Deus fala. Olha o segundo erro de Sansão: descendo para a cidade de Tiná, uma cidade filisteia, diz a Bíblia que um filhote de leão saiu do caminho e ele rasgou o filhote de leão no meio, como se fende um cabrito, porque estava com autoridade. Autoridade é diferente de emoção. As nossas igrejas têm muita gente emotiva e pouca gente com autoridade. Eu fui pregar numa vigília, a irmã que me antecedeu disse assim, ó: pisa na cabeça do diabo, rala o focinho dele no chão porque ele está derrotado. Eu disse: eita Jesus, olha que vai nascer um da semente da mulher, que é o Jesus, e vai pisar a cabeça do cão. Miguel, o anjo mais potente, quando lutava com Satanás por causa do corpo de Moisés, não pisou, mas disse: Satanás, o Senhor te repreenda. E crente querendo pisar, eu pensei comigo: se o cão aparecer, o pau vai quebrar, porque a irmã é retada mesmo. E vem um outro irmão e disse assim: temos que ser igual Davi. Davi matou um urso e matou um leão. Se o cão aparecer, nós pisa na cabeça dele. Eu falei: eu estou no lugar certo. Nós estávamos numa chácara na vigília, de repente escapou o Rottweiler. Eu estava lá, crente gemia, crente chorava, e a irmã que ia pisar na cabeça do cão, se fosse para a Olimpíada, ganhava 100 metros raso brincando, nem o Usain Bolt pegava ela. O irmão que ia matar um urso e matar um leão tentando subir no muro, disse: Jeová, que mistério é esse? O irmão ia matar um leão e agora está correndo num cachorro. Sabe o que é isso? Muita emoção e pouca autoridade. Sansão estava com autoridade, rasgou o filhote de leão no meio, mas olha o que diz a Bíblia: descendo Sansão outro dia para a cidade de Tiná, apartando-se Sansão do caminho para ver o corpo do leão que estava morto, encontrou no corpo do leão enxames de abelhas com favos de mel. Comeu melzinho, deu para o pai e para a mãe comer melzinho, mas não contou que pegou melzinho do corpo do leão. Qual o problema, pregador? Problema que Sansão é nazireu, o leão estava morto. Nazireu não pode encostar em coisa morta, porque se encostar, está quebrando a comunhão com Deus. Mas quando Sansão se aparta do caminho, o diabo preparou melzinho no corpo do leão, porque o diabo sabia: Sansão gosta do melzinho, mas Sansão é nazireu, não pode tocar em coisa morta. Já sei, vou botar o que ele gosta onde ele não pode tocar, porque se o desejo falar mais alto que o temor, esse camarada vai tocar. E não foi o que aconteceu. Sansão toca, só que quando ele toca, mais uma vez ele estava quebrando a sua comunhão para com Deus. Olhe para mim, adolescente, olhe para mim, igreja. O diabo sabe da chamada de Deus na minha e na sua vida.
E para ele interromper o que Deus tem na nossa vida, ele vai colocar diante dos teus olhos portas propostas e oportunidades que você jamais sonhou ter diante dos teus olhos. Moça, ele não vai te preparar o zero à esquerda com a mãe da necessidade para tu casar, não. Ele vai botar no teu caminho aquele que tu vai olhar e dizer: pastor, ele parece um favo de mel, ela parece um favo de mel. Não sei aqui em São Paulo, mas em Capivari, quanta irmã casou com o pão e agora está passando fome, casou com o gatinho e virou tigrão, está arranhando e espancando ela em casa. Pastor, ele encheu meus olhos, foi um cruzado de esquerda que ele deu. Por quê? Porque saiu do centro das atenções de Deus. Aí as moças ficam tudo desesperada. Quer dizer então, pregador, que para mim casar bem e ser feliz, eu vou ter que casar com um pretinho careca igual o senhor, só porque é pregador? Não temas, minha filha. Você está num deserto sentimental, não temas. Deus manda pão no deserto. Deus mandou pão para Elias no deserto, mas o pão que Deus mandou era pão assado na brasa, porque Deus sabe, pão cru dá dor de barriga. O problema não é casar com pão. A pergunta essa noite é: o seu pãozinho já está assado? Seu pãozinho já está cozido? Você tem coragem de perguntar para quem está do teu lado? Pergunta: o teu pãozinho já está assado? Porque se não tiver, vai dar problema. Tu vem para a igreja e o pãozinho vai para o boteco. Tu vem para a vigília e o pãozinho vai para o baile. Vai querer dividir o pãozinho com outra? Não quer, né? Não é melhor casar com um homem de Deus? Não é melhor casar com mulher de Deus? E eu lembro que minha mãe fazia o bolo e o pão. Ela tinha um fogão que era só misericórdia. Fazia o bolo, fazia o pão, botava para assar, rapidinho assava por fora. Mas quando manhã catucava por dentro, o infeliz ainda estava cru. O camarada não é besta. A moça é crente, de boa família, temente a Deus. Você já percebeu que tem uns cabras que rapidinho assa por fora? Vem na igreja, bota terno, bota gravata: pastor, eu quero batizar. E a moça olhando dizendo: oh meu Deus, meu pãozinho já está assado. Não tá. Vê se esse pãozinho gosta de oração, vê se esse pãozinho gosta de Bíblia. Vai dar problema mais tarde. E eu tenho uma palavrinha aqui só para o pai e para a mãe. O camarada é crente, trabalhador, temente a Deus, no manto do jejum, da oração, quer namorar tua filha, mas não tem poder aquisitivo. E a mãe crente diz: filha, não é de Deus, não é de Deus, que é melhor chorar no shopping do que chorar no fogão. Aí vem o profano para dentro da igreja, sem temor, sem caráter, sem compromisso, mas com poder aquisitivo. E a mãe crente diz: ó filha, isso aí é Deus. Depois Deus vai trabalhando na vida dele. Ah mãe, ah pai, a melhor herança que se deixa para um filho não é material, é espiritual. Porque pela lógica da vida, se não acontecer tragédia na nossa família, os filhos vão sepultar o pai. Tu vai primeiro. E quando você partir, o seu legado é esse: case com quem tem. Não é melhor dizer: minha filha, case com um homem de Deus, que não tenha preguiça de trabalhar, que tenha desejo de crescer na vida? Porque se vocês dois forem fiéis a Deus, Deus vai honrar vocês dois e o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu conheço um casal que tinha 4 filhas, 2 lindas, 2, não estou dizendo que eram feias, mas é que 2 eram bonitas. E os moços queriam namorar aquelas meninas e os pais não deixavam e diziam: minha filha não vai casar com um pé rapado desse. Pois bem, um bonitão começou a rodear a casa, outro bonitão rodeando a casa, e o pai todo orgulhoso: minha filha namora fulano de tal, minha filha está namorando ciclano de tal. Para resumir a conversa, tá as 4 desviadas. A vontade é olhar no olho e dizer: e aí, varão, valeu a pena esse seu desejo desenfreado pelas coisas materiais? Não era melhor as meninas estar no meio da mocidade cantando, dando glória ao nome de Jesus, aguardando o arrebatamento da igreja? Eu sei que esta é uma mensagem que estão arrancando do púlpito das nossas igrejas, porque a nata está entrando na igreja e num povinho aí não pode tocar. Mas deixa eu dizer, se
der para dar glória, dê. Se não der, tu pode gritar. Crente namora crente, crente casa com crente. Dá para dar glória ao nome dele, ou já ficou difícil para dar glória? Ei! Deio et siongeria manduria séria mandeia naia. Ora sangeria, olha aqui para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Deus, olha aqui para mim. Se ele honra o nome dele, me mate em cima desse altar. Se eu não tenho uma mensagem para pregar sobre não temas, faz 20 anos que eu sirvo a Cristo e prego a palavra dele. Mas quando nós estávamos cultuando aqui, porque eu cheguei aqui 5h15 e o povo começou a ter a sua oportunidade, falar da sua dificuldade espiritual, da sua inconsistência espiritual, o oleiro inseriu esta palavra no meu coração. Deus quer devolver a consistência espiritual esta noite, para que o nome dele seja glorificado. Tem vaso esta noite que vem para adorar a ele. Levante a sua mão para adorar. Halamancheria Soura Mahaia. Levante a tua mão bem alto assim. Rejuia Séria Mahaia. Pastor Severino, o senhor não fique zangado comigo de cobrar aqui do Sonão Praça. Eu não estou pedindo altura não. Eu tenho grave na voz. Se você tirar grave e dar agudo, vai dar o contraste, vai ficar bom. Eu não preciso nem gritar para pregar. É que eu tenho grave na voz. Tira o grave e dá agudo para mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Sansão começou a perder a sua consistência espiritual. Olha aqui para mim. Porque o afastamento de Deus, ele é gradativo. Sabe onde isso está registrado? Em Lucas 15. Nós temos ali 3 parábolas. 100 ovelhas, 10 dracmas e depois a do filho pródigo. É 100 ovelhas e uma se perde. É uma perda de 1%. São 10 dracmas e uma se perde. É uma perda de 10%. São 2 filhos e um se perde. É uma perda de 50%. A lição de Jesus ali é muito clara. O afastamento da presença de Deus é gradativo. Orava 2 horas. Começa a orar 1:30, não ora mais. Domingo de manhã, preguiça dominical. Gradativamente vai se afastando da presença de Deus. Para de trabalhar e começa a dar trabalho. Sansão foi gradativamente perdendo a sua consistência. Olha o terceiro erro de Sansão. Diga comigo assim: alto. Diga mais forte: alto. Suficiente. O que é uma pessoa autossuficiente? É uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que acha que não precisa dos conselhos de ninguém. Cantores e pregadores estão caindo, não é só o diabo que está derrubando, é o próprio Deus. Ele disse: eu abato aquele que é soberbo, mas eu levanto e eu dou graça para aquele que é humilde. Olha para mim, adolescente, deixa eu trazer para você uma história com E, não é com H, é com E. 2 mosquitinhos estavam voando, sentaram na beira do copo. Começaram a beber o líquido que estava ao redor do copo, desequilibraram e caíram. Um mosquitinho morreu e o outro disse: eu não vou morrer. Começou a se bater, como era leite que estava no copo, formou uma natinha, subiu em cima da natinha, esperou a asinha secar e escapou dessa. Mas um outro disse, mesmo mosquitinho voando com outro mosquitinho, senta de novo na beira do copo, começa a beber o líquido, desequilibrou. E qual que era a virtude de Jó? Sincero, fiel, temente a Deus e desviava-se do mal. Humildade é isso. A tentação está ali, o mal está ali. Eu sei da minha estrutura de homem, eu vou desviar, porque senão eu posso cair. Mas o orgulhoso, tenho 20 anos de crente, não vai dar nada não, vou passar só para ver como é que é. E quantos passaram e não conseguiram voltar? Desequilibrou de novo e caiu. Só que o mosquitinho que estava acompanhando ele agora pela primeira vez dizia: amiguinho, vem cá que eu achei um caminho. É apertado, mas dá para sair. Mas o autossuficiente é terrível. Fica de boa.
essa parada aqui eu já estou ligado, eu já escapei uma vez, eu vou escapar de novo. Começou a se bater, só que dessa vez não era leite, era suco de laranja, não formou natinha nenhuma. E quem estava dizendo, venha que eu achei um caminho, encontrou um canudinho apertado no copo e conseguiu sair. Aí aparece Mateus 7, verso 13 e 14. Apertada é a porta, estreito o caminho que leva para o céu. Larga é a porta, espaçoso o caminho que leva para a perdição. Você sabe por que tem muita gente da nossa igreja morrendo e perecendo? Porque não quer andar mais pela porta estreita, que é o caminho da facilidade. Lembra que 2 homens edificaram a casa? Um na rocha, outro na areia. Quem edificou na rocha é chamado de prudente. Quem edificou na areia é chamado de tolo. Por que a Bíblia chama de tolo? Porque não sabia que a casa ia cair? Sabia. Senão a Bíblia o chamaria de ignorante. Porque ignorância é onde não temos o estado do conhecimento daquilo que praticamos. Mas a Bíblia chama de tolo. Por quê? Porque mesmo sabendo que a casa podia cair, fez a casa na areia. Mas se sabia que podia cair, por que fez na areia? Porque cavar alicerce no meio de rocha é duro demais. Mas na areia, até criança quando vai na praia cava com a mãozinha. Sabe o que queria? Facilidade. O evangelho que estão vendendo por aí é um evangelho de facilidade. O que estão pregando por aí é uma palavra de facilidade. Eu tenho passado em algumas igrejas pregando a palavra de Deus, rodando alguns pontos deste Brasil pregando a palavra do Senhor. Você vai narrando o texto bíblico, você vai pregando Bíblia, e em alguns lugares o povo está olhando para a cara da gente. Alguns dizem, mas eu não estou entendendo, eu não compreendo o que ele fala. Não entende mesmo, porque você não interage com a Bíblia. Interaja com a Bíblia que você vai entender. Como que no mês de janeiro você sabe quem que é o líder do BBB, quem que é o anjo do BBB? Porque está interagindo. Pergunta para ele se ele sabe como que está a tabela do Brasileirão, para ver se não sabe como está a tabela do Brasileirão. Agora eu, como pregador que estou errado de pregar a Bíblia, vou ter que pregar sobre Nárnia em cima do púlpito agora para ver se o jovem entende a palavra, ou eu tenho que vir na condição de profeta, sem pensar em receber nota de ninguém. Você sabe por que eu ainda trabalho? Para ser profeta de Deus. Eu não vim receber nota de ninguém. O pregador do domingo eu dou uma nota 8 para ele. Pouco importa a avaliação que você faz. João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não vim esta noite para receber nota. Eu vim na condição de profeta te dizer, é noite de Deus te devolver a consistência. Se você crê, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ei! Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Eu não estou dizendo que você não deve se dedicar, mas não esqueça. Alexandre o Grande, perto da sua morte, relata seus 3 últimos desejos. Primeiro, os médicos carreguem meu caixão no dia do meu sepultamento. Segundo, todo o tesouro que eu conquistei esparramem no trajeto do meu funeral. Terceiro, as minhas 2 mãos estejam para fora do caixão completamente vazias. E alguém perguntou, Alexandre, por que desses desejos? Ele disse, eu quero que os médicos carreguem meu caixão, para que todos vejam que o médico e a medicina não têm poder de cura sobre a morte. Todo o tesouro que eu conquistei esparrame no trajeto do meu funeral, para que todos vejam que dessa terra a gente não leva bem material algum. As minhas 2 mãos estejam para fora do caixão completamente vazias, para que todos vejam, de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. Tira os teus olhos desta terra, olhai para Jesus, o autor e consumador. A nossa pátria está lá em cima, um pouquinho de tempo e ele há de voltar para buscar a sua igreja. Irmãos, olhe para mim. Eu já disse a vocês aqui que eu tenho rodado este Brasil pregando. Igreja que no domingo tem 300, 500, 600 crentes, vem de meio de semana 40, 50, 30, 80. Ei, uns estão trabalhando, outros realmente estão estudando. E o resto dos crentes, cadê? Cadê? Está empurrando a situação com a barriga. Está empurrando com a barriga.
estão preferindo a rede social do que vir de meio de semana orar. Estão preferindo ficar em casa na rede social do que vir no culto de ensino aprender a palavra de Deus. Não é normal o que está acontecendo com as nossas igrejas. Não é normal. E você sabe que o pai de família, ele tinha que ficar esperto, José. Porque às vezes, Turihai, no canto da parede da casa, aparecia uma mancha branca. O pai de família olhava para aquilo e dizia: misericórdia, meu Deus, isso aí está parecendo lepra. Ele avisava o sacerdote. O sacerdote mandava uma equipe na casa e a casa era esvaziada. E começava então um processo de inspeção. Começava a analisar toda a casa e dizia: olha, é lepra mesmo, mas não entre em desespero, porque a lepra está só no reboque. Vocês vão fazer o seguinte: raspa o reboque. Se não manifestar daqui 7 dias, o problema está resolvido. Mas às vezes, o pai de família era tão desapercebido que a lepra já tinha infiltrado no tijolo. Mas se infiltrou no tijolo, não adianta só raspar o reboque. Tinha que raspar o reboque, quebrar o tijolo, botar outro tijolo no lugar e rebocar de novo. E esperar. Se não manifestasse, resolvido. Mas às vezes, o pai de família era tão desapercebido que a lepra já tinha alastrado na casa inteira. Irmão, como é que pode estar morando dentro da casa e não ver a lepra alastrar? Aí eles diziam: a notícia não é boa não. Essa casa não tem mais o que fazer. Pode derrubar a casa porque a lepra já tomou conta da casa. Fica esperto, meu irmão. Peraí. Você não está percebendo a dificuldade que está de trazer a família meio de semana na igreja? Prefere shopping do que vir da glória? Prefere peguinha do que vir da glória? Peraí. Minha filha está andando com umas companhias estranhas. A menina não era de andar com umas companhias dessa. Ah, é? Vai raspar enquanto está no reboque ou vai esperar a casa cair? Estranho. A minha esposa está assistindo uns negócios diferentes. A mulher não era viciada em novela. Agora eu chego do serviço, a criança com o cabelo para cima, o nariz escorrendo, a louça toda suja, a mulher a tarde inteira sentada no sofá, no zap. Ah, é, meu irmão? Vai raspar enquanto está no reboque ou vai esperar a casa cair? Estranho. Meu marido não era de botar senha diferente no celular. O homem agora está com senha diferente no celular. Olha para quem está do teu lado e diz: dá um glória, vaso. Uramaia choresia kadaramaia. Vai raspar no reboque, mano? Vai deixar a casa cair? Ou vai encostar o maridão no canto da parede do quarto, mano a mano, você e ele, olhando no olho dele, vai dizer: dá a senha desse celular. Dá a senha, porque nós somos uma só carne. Eu sei que Deus não erra endereço. Eu sei que o oleiro está falando nesta casa esta noite. Eu sei que é noite de restauração. Olha para mim aqui. Ei! Olha para mim aqui. Você sabe que você já perdeu a consistência. Eu não estou falando de 2 horas de oração. Eu não estou falando de 1 hora de oração. Olha para mim. Você não ora 5 minutos mais. Você não consegue orar 5 minutos. Você passa a semana inteira e você não lê um capítulo da Bíblia. Você sabe que Deus está falando e você queria que Deus falasse o que com você essa noite? Olamaia sé, taramaia choracaia dorabá. Há uma nuvem da glória de Deus aqui. Alaiocheria suramaia halawai choraia. Há uma presença doce, doce. Ei! Qual foi o final de Sansão?
trágico, miserável, infeliz, perdeu a sua consistência. Mas tem um homem na Bíblia, Charles, diferente de Sansão, oposto. Seu nome é Daniel. Sansão tinha força, tirou os portões da cidade de Gaza, matou 1000 homens com uma queixada de jumento, mas não resistia às palavras de Dalila. Interessante, Daniel não tinha força, não pôde impedir que o lançassem na cova dos leões, mas diferente de Sansão, teve um final feliz. Qual a diferença? É que um tem força, mas o outro tem caráter, e o caráter prevalece sobre a força. Capítulo 1 e 2, Daniel rejeita os manjares de Babilônia, interpreta o sonho do rei quando era jovem. Pula para o capítulo 5, quem está reinando é Belsassar. Ele pega 1000 de seus homens, mulheres e concubinas e começa a beber vinho nas taças de ouro que foi transportada de Jerusalém para a Babilônia. Quando eles estão banqueteando, uns dedos como que de mão de homem aparecem escrevendo na parede calqueada do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim, contado foi teu reinado e acabou. Pesado foste na balança e achado em falta, o teu reino foi cortado e dado a medos e persas. Ficou perturbado o rei, porque ninguém tinha o poder de dar a interpretação daquela escrita. A Bíblia diz que o seu semblante transfigurou e a sua perna batia uma na outra. De repente, a rainha se apresenta na sala do banquete e diz: majestade, com licença, no teu reino tem um homem que interpreta esse negócio aí. Tem. Pode chamar que o cabra é diferente. O nome dele é Daniel. Enquanto os demais sábios ficam dando voltinha para lá e para cá, esse Daniel, rei, abre a janela 3 vezes por dia para a banda de Jerusalém e fala com o Deus dele. Estava na Babilônia, mas quando orava 3 vezes por dia, abria a janela para onde? Para Jerusalém, porque em Jerusalém estava o templo, e o templo era centro de adoração a Deus. Estou na Babilônia, mas pensando nas coisas de Deus, pensando no templo. Não vejo a hora que o culto chegue para mim, para a igreja da glória. Chama que ele é diferente. Daniel, capítulo 5, versículo 13. Igreja, esse versículo mexe com a minha estrutura de crente. Olha o que diz o texto. Daniel foi introduzido à presença de Belsassar, e Belsassar lhe pergunta: ei, você ainda é o mesmo Daniel? 63 anos haviam se passado, cabelos brancos, rugas, mas depois de 63 anos, ainda era o mesmo. O rei disse: quem me der a interpretação da escrita, eu vou colocar um colar de ouro no seu pescoço, vou vestir de púrpura, vestes reais, e vai ser o terceiro do meu reino. Você lembra de Daniel que quando era jovem rejeitou tudo? Disse: rei, não quero colar de ouro, não quero vestido de púrpura. Eu só vim para dar a interpretação como que dizendo: o senhor está equivocado a meu respeito. Os anos se passaram, mas eu não perdi a consistência. Eu ainda sou o mesmo Daniel. Olha para mim. Os anos se passaram. A ciência se multiplicou. Você lembra quando você aceitou Jesus como seu Salvador? Se tivesse 10 crentes na igreja, glória. Se tivesse 200, glória. Se tivesse 20, glória. Mas os anos se passaram. Permita-lhe fazer uma pergunta essa noite. Você ainda é o mesmo? Você ainda é a mesma? Ainda és o mesmo. Sabe que o oleiro disse para mim essa noite? Não estou falando para 3 nem 4 crentes, não é para muita gente. Olha para mim. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. E Deus marcou um encontro com você esta noite para restaurar a tua vida, e o nome de Jesus será glorificado na tua vida.
Sempre que a gente traz uma palavra de caráter exortativo, surgem especulações, mas eu vou te ajudar essa noite. Olhe para mim. Não sei se disse isso aqui. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu estava na minha loja. Eu tenho uma loja de moda masculina. Eu não estava em adultério. Eu não estava em pecado. Mas mexendo com venda de sapato, de terno, de camisa, de gravata, pagando boleto, a oração vai ficando de lado, jejum vai ficando de lado, consagração vai ficando de lado, oração na madrugada vai ficando de lado. Aí Deus ama tanto a gente, ama eu, ama você, que Deus mandou 2 baixinhas do círculo da oração na loja. Sabe as irmãzinhas do coque, aquelas desse tamanho, as irmãs? Entrou pisando duro na loja e disse para mim: vai para o estoque. Eu disse: como? Vai para o estoque. Apontou o dedo na minha cara e disse: ou você volta a me buscar como tu me buscava, ou você volta a orar como você orava, ou eu simplesmente vou tirar tudo que eu te dei. Porque eu dei, Tiago, para ser benção. Mas se você é mais crente assim, essas coisas, então eu vou tirar. Depois a irmã disse: fiquei com medo, Tiago, de entregar essa revelação para você. Porque eu vejo você rodando algumas partes do Brasil pregando. Pensei, não vai aceitar, vai me repreender. E você, pregadorzão itinerante, repreendeu a irmã? Oxe, abaixei a cabeça e comecei a chorar. Porque Deus está falando, vai fazer o quê? Porque vaso pequeno, olha para mim, vaso pequeno é fácil lidar com ele. Você tira ele do púlpito, você leva ele lá fora, bota uma aguinha nele, depois você traz ele de volta. Agora, vaso grande, tirar ele do lugar do... Vaso grande pode vir, tem que chamar 4, 5 obreiros para carregar vasão grande. Tirar vaso grande da situação do comodismo dele, ele não quer sair, quer ficar ali. Mas Deus está dizendo esta noite: estou falando com adolescente, estou falando com irmã, estou falando com irmão, estou falando com obreiro. Chega de disfarçar, porque eu te peguei na curva essa noite. Chega, chega, chega. Você sabe, e eu tenho apenas mais 5 minutos, que espiritualmente você não está bem. Olhe para mim. Você não é minha mãe, você não é meu pai, você não é meu irmão. Vai sair do seu lugar para vir na frente para me ajudar a pregar? Não. Se não vir ninguém, é um problema meu. Eu passo o microfone ao pastor e eu volto para minha casa. Mas não se levante para me ajudar a pregar. Mas se é com você que Deus está falando, não esqueça. Parecia que Naamã era poderoso, chefe do exército da Síria. Mas quando chegava em casa e tirava a armadura, tinha uma hebreia que olhava e dizia: não é tudo isso que parece não, o homem está cheio de lepra. Naamã, se tu for para Samaria, tem um homem que te cura dessa lepra. Ele montou no cavalo, pegou prata, pegou ouro, pegou tesouro e foi pensando que Eliseu ia melar ele. Mas Eliseu não era esses profetinhos aqui para pobre entrega cajado e para empresário revelação de vitória, não. Eliseu tinha compromisso com a verdade. Eliseu não melou na mão não. Eliseu disse: avisa Naamã, se quiser a benção, desça do cavalo e mergulhe no Jordão. Naamã fez biquinho e ficou bravinho, porque queria receber a benção montado no cavalo. E tem crente dizendo: Jesus da glória, é comigo que o Senhor está falando essa noite, mas vou receber a minha benção aqui no banco, montadinho no cavalo. Deus diz: não. Você quer a benção esta noite? Você quer sair diferente daqui, porque você sabe que espiritualmente você está morrendo e você pediu para Deus falar com você? Desça do cavalo essa noite, saia do teu lugar e venha na frente mergulhar no Jordão. Porque se você descer do cavalo, Deus está dizendo: eu mudo a tua história esta noite e o meu nome é glorificado na sua vida. Sai do teu lugar e vem à frente. Desce do cavalo, desce do cavalo,
Desce do cavalo, desce do cavalo, desce do cavalo. Alamaia choria. Tikai cheria simai johas. Alamandel et sonjo et siamave johas. Alamanjuia semiantorias. Porque dizes que me ama e há tanto tempo estás distante de mim? Porque dizes que sou eu, Senhor teu Deus, mas há muito tempo não te encontro na madrugada. Porque fala que sou tudo para ti, mas perdestes o prazer de falar comigo. Eu, Senhor, marquei o encontro com a minha igreja esta noite, para produzir uma restauração nesta casa. Porque só eu, Senhor, esquadrinho os corações. Eu sei o estado que se encontra cada um dos meus filhos esta noite. E digo, igreja minha, é noite de restauração. Porque eu, Senhor, quero trazer um grande avivamento nesta casa. Aonde eu, Senhor, produzirei milagres neste lugar. Pessoas virão de longe para ver o mover que está acontecendo aqui, porque eu libero do meu espírito de vida, que vai curar, restaurar, transformar os corações. Um grande avivamento trarei para minha igreja, diz o Senhor dos exércitos para vós. O choriou da alias Suramahai. A igreja se coloque de pé. Abraça esse crente que está do teu lado agora. Soriamaya kalawet solderramanchuraha. Juiangeria sobe de caia toria manturias. Alianchuria sério cheria ceia. Eu, Senhor, assentarei algo no teu coração. Eu, Senhor, lhe darei o entendimento de como proceder. Porque usarei a tua vida para trazer a minha igreja para perto de mim. Entenda, ó filho meu, que muita gente nesta casa está por um fio na vida espiritual. Estão aqui, mas estão morrendo espiritualmente. Eu, Senhor, te levantarei para esta obra. Cultos maravilhosos acontecerão neste lugar. Os teus olhos verão maravilhas acontecer aqui, diz o Senhor dos exércitos. A glória de Deus está. Oria sou de amanjoria séria paiaturamai. Feche os teus olhos, chama o etchoria, mal sura rabawetia. Alamancheria soria bacala mandoria laceia. Oh Espírito de Deus, alianchoria sente-me cai. Turesse ocheria manturia semiaturia.